pergunto para o candidato Arruda. Eu quero saber do candidato que em outubro de 2008 a Justiça mandou que ele fizesse a licitação para as empresas de ônibus. Ele não fez a licitação. Eu quero saber por que ele não fez a licitação. Qual era o compromisso dele com os tubarões do transporte e por que não foi feita a licitação, mesmo com a decisão judicial e o nosso povo estando humilhados com aquele transporte público. Candidato José Roberto Arruda, 1 minuto e meio para a sua resposta. A decisão de fazer a licitação de ônibus foi tomada no meu governo. O edital de licitação foi enviado para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, como deve ser. E, infelizmente, como o meu governo foi interrompido antes do final, nós não tivemos tempo de concluí-la. Mas se tivéssemos feito, candidato, teríamos sabido fazer direitinho. E não da maneira errada que vocês fizeram. E por que vocês fizeram errado? Primeiro, porque vocês diminuíram as linhas de ônibus. Entendo diminuir as linhas de ônibus, ao entrar as empresas, elas estão atendendo mal os usuários. Se você vai na rodoviária, no final da tarde, você vê, por exemplo, que as pessoas que fazem filas de 300 pessoas para o Mangueiral, chega um micro-ônibus pequenininho que não dá conta de levar 40 passageiros. A licitação foi mal feita. Pior, os vencedores da licitação foram os mesmos de sempre. Quer dizer, fez licitação de faz de conta, porque ganharam os mesmos tubarões que o senhor diz combater. Se tivéssemos feito a licitação de ônibus, teríamos mantido as linhas anteriores, teríamos aumentado o número de ônibus. E não teríamos, por exemplo, esquecido de colocar ônibus com porta do lado esquerdo na EPTG. Eu deixei a EPTG pronta, 4 anos depois vocês não deram conta de botar ônibus rodando na faixa exclusiva que eu construí. Que pena. Governador Aguinaldo Queiroz, agora sua réplica em 1 minuto. Não deu conta justamente porque foi mal feito no seu governo. Eu quero demonstrar isso para o povo do Distrito Federal, que a opção de não enfrentar os tubarões, porque aqui teve licitação, aqui nós tivemos novos permissionários e que estão prestando o serviço diferenciado para o nosso povo, bem diferente de muitas bravatas que se apresentam, que topam ou só se animam de enfrentar os bagrinhos e não os tubarões. Eu enfrentei, eu fiz a licitação depois de 50 anos, cumpri a lei e falo isso com muito orgulho, porque a nossa população não aguentava mais. Tive que intervir, inclusive, em empresas de ônibus aqui, do Grupo Amaral, Canhedo, para garantir essa mudança. E não foi só a mudança, não. Também o emprego dos rodoviários e os direitos trabalhistas, e mantendo o mesmo preço da passagem que era antes. Portanto, há uma modificação muito grande que a população pode comparar o comportamento na política de transporte minha do governo anterior.